Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sou Manassés Filho. Um bom e velho joinha para vocês que me conhecem e não me conhecem. E tá vendo que eu tô dando um joinha para vocês? Aproveita e faz o seguinte, dá uma clicadazinha aqui embaixo, tem esse símbolozinho aqui, e quando você clicar vai aparecer curtiu. Dá uma curtida no vídeo também, porque todas as vezes que você curte o vídeo ganha mais visibilidade, mais pessoas ficam sabendo a respeito do que a gente está conversando aqui e vão poder participar e fazer com que esse bate-papo venha a ser cada vez melhor, com mais pessoas podendo participar dele. E já que eu aproveitei para pedir para você curtir, vou pedir outra coisa. É que você tá vendo aqui, se você estiver assistindo o vídeo no computador, aqui do meu ladinho tem uma marca d'água com o nome da Comic House. Se você passar o cursor nela, quando você passar, aparece uma caixazinha retangular, na verdade um retângulozinho vermelho com o nome Inscreva-se. Clica nele, ou então aqui embaixo, se você estiver assistindo em algum dispositivo móvel, tem essa caixinha, esse retângulozinho também. Você clicando, a grande vantagem de clicar no Inscreva-se é que você fica sabendo todas as vezes quando for incluído um vídeo novo no canal. E você acaba não perdendo a novidade que a gente possa estar colocando para a gente conversar regularmente no canal. E já que eu falei novidade, no vídeo anterior, no episódio 10, eu falei que a partir daquele momento sempre teriam algumas coisinhas que seriam novas para a gente conversar. E entre elas, a deste episódio que nós fechamos aí uma parceria com o estúdio Dark Horror Studio, e vez por outra, os vídeos do canal da Comic House vão ter a inclusão de alguma arte ou de artes feitas pelos integrantes desse estúdio. No vídeo de hoje, inclusive, vão ter 3 artes. Essas artes, inclusive, foram colorizadas por um rapaz daqui de uma pessoa que é o Matheus Oliveira, que eu curto bastante o trabalho dele. Ele fez exclusivamente essa colorização para o canal. E essas artes, ao término do episódio, você já vai ter a possibilidade de poder ser um dos contemplados, porque elas vão ser sorteadas. Então, para você poder participar desse concurso, você só precisa fazer 2 coisinhas. Se inscrever no canal e comentar embaixo. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for, só precisa comentar embaixo. Faz qualquer comentário e você vai poder já ser um dos possíveis contemplados de uma dessas 3 artes exclusivas para o canal. E sem mais delongas, vamos falar a respeito hoje de 2 obras que eu escolhi, não uma, mas 2, que tem uma mensagem muito forte, muito poderosa, a respeito de preconceito, de marginalização, de ingratidão. E eu vou começar logo de cara com uma que eu considero uma das mais fortes novelas já escritas e que eu tive a oportunidade de ler, que é a Metamorfose, escrita pelo renomado Franz Kafka. Por sinal, uma particularidade, esse romance, ou melhor, essa novela foi escrita em apenas 20 dias, quando Kafka tinha apenas 29 aninhos. Então imagine só, em 20 dias uma das novelas, uma das obras feitas que já se pode dizer uma obra clássica, que até hoje, a sua mensagem, ela conseguiu ultrapassar o tempo e continua com uma atualidade incrível, apresentando a história de um homem, o Gregor Samsa, um caixeiro viajante, que morava com os pais e a irmã, e que ele, numa certa manhã, acorda metamorfoseado num inseto. Algo no mínimo surreal. E daí, inclusive, essa surrealidade do imprevisível, do impensável, tem muito a ver com o próprio universo que o Kafka criou. A ideia do termo, inclusive derivado do nome dele, kafkaniano, justamente é da ideia de alguém que se vê diante de uma situação inimaginável e se encontra dentro dela, inserido num drama real. E é que está o Gregor, um homem que era responsável pelos todas as despesas da casa, pelos investimentos, por cuidar da saúde dos pais, dos estudos, do futuro da irmã, a qual ele considerava ela como uma criança, apesar de ter 17 anos, ou dos pais, que agora o pai, por estar 5 anos sem trabalhar, ele já via que o pai tinha ganho peso e por isso não tinha a mesma agilidade de antes. E a mãe, que tinha problemas respiratórios, com isso não podia também ter muitos afazeres, muitas ações para poder desempenhar. E ele, se compadecendo dessas 3 pessoas que convivem com ele, começa a trabalhar e fazer dessas pessoas talvez o objetivo principal da vida dele e do objetivo principal dele trabalhar, de poder dar a realização, a tranquilidade dessas pessoas. O grande problema para o Gregor é que quando ele se acorda metamorfoseado, essa relação ela vai ser totalmente colocada à prova e as máscaras, o pior de tudo, as máscaras vão cair.
porque os pais do Gregor e a própria irmã, que sempre admiravam, sempre nutriam uma grande admiração, um grande carinho por ele, começam a maltratá-lo, a ter medo, a ter nojo, a não dar mais comida normal, a dar comida já em estado de putrefação para ele se alimentar, depois de agredir, e no agredir, inclusive, em dado momento, o Gregor diz que se surpreendia, porque aquelas pessoas às quais ele achava que não tinham capacidade, se referindo ao pai e à mãe, de poder ter tanta jovialidade na agressão ou na ação, naquele momento partem para cima dele para bater, para agredi-lo, para diminuí-lo, para cada vez mais marginalizá-lo e ficar ele num canto da casa em que não possa ter contato com ninguém. E essa jornada do Gregor, cada vez mais, ela vai ganhando uma forma muito triste, porque vai nos apresentando essa relação em que ela se estende, se a gente sair um pouco até do núcleo familiar, para que não possa até dizer que a gente não deve fazer nada pela família, apesar que alguns membros familiares podem até cair nesse julgo, mas das próprias relações humanas. E de que muitas vezes as relações humanas são baseadas, infelizmente, muitas delas, não todas, mas muitas delas são baseadas não na ideia de que está se relacionando com outro ser humano, mas sim com alguém que pode de alguma forma me favorecer, e que quando não mais me pode favorecer, ela não tem mais serventia nenhuma na minha vida. Então essa obra, a Metamorfose de Kafka, ela tem um poder muito grande de apresentar ao mesmo tempo a ingratidão, ao mesmo tempo também trazer a ideia da injustiça, da marginalização, do preconceito, mas também muito do cinismo e da superficialidade que pode existir em algumas relações. E é nessa questão da marginalização é que entra a outra grande obra, essa já feita pelo Hideshi Hino. Por sinal, quem não conhece Hideshi Hino, você pode clicar nesse cardzinho que vai aparecer aqui em cima. Eu fiz um vídeo falando sobre ele e sobre uma outra obra dele alguns dias atrás, vocês podem clicar para conferir. E a obra do Hideshi Hino que eu vou mencionar é O Garoto Verme. É a história de um menino que se chama Sanpei, que sempre foi marginalizado, nunca conseguiu se socializar com as pessoas, e nessa ausência de socialização, ele encontra apenas a questão de poder ter felicidade, de poder ter alegria, quando ele vive na sucata, no lixo, com o que as pessoas deixam de ter em casa, daquilo que as pessoas rejeitam. E ao viver lá, ele começa a ter contato com tudo que muitas vezes as pessoas também rejeitam, que são os animais peçonhentos, os insetos. E num desses momentos ele acaba sendo picado por um verme, e esse verme vai fazendo com que o Sanpei ele venha passar por uma metamorfose e se transformar num verme. E ao mesmo tempo em que faz essa metáfora do menino se transformar num verme, ele vai vendo que na verdade maiores vermes são a própria família dele, porque começam a ter nojo dele, da mesma forma como o Gregor Samsa começa a ser marginalizado, o filho também. O Sanpei ele começa a ser tido como objeto de dejeto, um dejeto que vai cada vez mais causando mal-estar nos familiares. E isso acaba que fazendo com que, quando ele venha se transformar literalmente no verme, os pais e os irmãos, ele tem uma irmã e um irmão, começam a pensar na grande possibilidade negativa da existência do Sanpei existir lá com eles, que pode impactar negativamente na promoção do pai, de que a mãe não tem mais condições de tomar conta de um ser daquele mesmo sendo o próprio filho, da irmã que já pensa na possibilidade de poder, quando trazer um namorado, como vai apresentar, sabendo que existe aquele ser horrendo vivendo dentro de casa, ou até mesmo do irmão que diz como vai conseguir estudar, sabendo que tem uma pessoa, um ser daquela forma morando ali. Então, nesse momento, eles quando encontram uma solução, é nada mais nada menos do que tentar matar o Sanpei, que agora metamorfose, dão comida envenenada a ele, mas contrariando as possibilidades, o Sanpei consegue sair vivo e vai buscar o que ele sempre quis, que é a felicidade. E a felicidade do Sanpei acaba existindo justamente no lugar onde sempre ele teve felicidade quando era humano, no lixo. Só que dessa vez no esgoto, vivendo entre os dejetos,
inclusive de restos de comida, de seres humanos que acabaram sendo colocados lá, ou até de crianças que acabam sendo encontradas lá, e se alimenta disso, mas ele entende aquilo tudo com a natureza dele, como finalmente ele encontra a própria natureza, e ao mesmo tempo vai perdendo cada vez mais contato com quem ele já foi, um ser humano. E nessa busca, ao mesmo tempo dele se encontrar agora como um ser que faz parte de uma natureza, de um meio, ele começa a pensar também no quanto foi maltratado. Inicia-se nesse momento uma jornada de vingança contra aqueles a quem, a princípio, tinham tido a possibilidade de cuidar dele, de ter carinho, de amor, mas que começaram a ter o ódio, o medo e a marginalização como os principais elementos do convívio com ele. E essas duas obras, quando você começa a ler, você começa um pouco a pensar, como já falei a princípio, sobre as relações humanas. E de como muitas vezes essas relações acabam que, com o tempo, se mostrando superficiais e impossíveis de continuar existindo quando elas apenas foram feitas no que eu tenho a oferecer para cada um e não do que eu sou como ser vivo e do que realmente eu tenho para oferecer. Então, nessas horas, que seria um grande momento de nós pensarmos a respeito, não só do que nós temos como objetivo nas relações humanas, mas também de entender onde devemos canalizar e nunca nos esquecermos que devemos ter gratidão e sempre reconhecimento àqueles que nos cercam. Então, como sempre, um bom e velho joinha, não deixem de comentar, se inscrever no canal e vida longa e próspera para todos.